Olhem, antes de obrigado por terem vindo, vamos tentar ser interessantes. Eu acho que isto tem tudo para correr bem a nível de interesse. Estou a apostar 90% no Mário Augusto, a ver se ele sabe isto. Mas a boa novidade é que nós, enquanto podcast, já existimos há 1 ano e 3 meses. Até então, o que nós fazíamos eram entrevistas, que é o que nós continuamos a fazer, só que eu ia ter com os convidados a casa deles. Por um lado, até era melhor para os convidados. De repente, nós achamos que era mais interessante nós fazermos ao vivo. Porquê? Porque assim as pessoas podem interagir connosco. Isto é, no final, eu sei que as pessoas estão sempre muito envergonhadas, mas no final podem fazer perguntas. Se tiverem alguma curiosidade sobre cinema, aqui o Mário Augusto já entrevistou quase todas as estrelas. Foi casado com a Meryl Streep, ou seja, as pessoas não sabem isto, mas é verdade. Não, por acaso não é verdade. Mas podia ter sido. Nunca te apaixonaste por uma estrela de cinema? Eu acho que todos nós nos apaixonamos sempre por alguma estrela de cinema, pelo menos na imaginação que os filmes nos despertam durante uma fase da vida. Depois quem começa a estudar aquilo e a perceber bem, percebe que aquilo é tudo plástico, é tudo mentira. É como na televisão e como o lado social das coisas tem sempre 2 faces. Mas ali, vejamos, ali ainda é mais confuso, porque quando tu apareces na televisão, não tens que ter propriamente uma persona, não é? Pode ser uma pessoa muito parecida com a... Eu pessoalmente não tenho, mas eu também não tenho. Alguns colegas neste quintal pequenito que têm a sua mise-en-scène, o seu séquito, as suas revistas e o seu fotógrafo constante a tirar fotografias e depois, eu pedi para não me tirar fotografias e foi ela que mandou as fotografias para a revista. Ela ou ele, não estou aqui a especificar ninguém. Mas ainda assim, se tu vês bem, quando falamos da televisão, dos jornalistas, eles não passam por aquilo que um ator ou uma atriz passa, que está sempre a ter personalidades distintas para quem a vê, não é? É difícil, eu confundo as pessoas, tipo, faz de boazinha e pode ser uma sacana. Não, mas uma das coisas que mais me impressiona no trabalho de atores é como é que eles conseguem entrar em personagens tão complexas e tão tortuosas, às vezes, e com uma personalidade que os obriga verdadeiramente a entrar naquela personagem. Como é que eles chegam ao fim do dia, despem-se e vão para casa e têm a vida deles normal. É por isso que alguns também depois fritam um bocadinho da pipoca, porque aquele acumular de personas e aquela dificuldade de limpar o pó todo que fica de cada personagem, às vezes resulta mal. Mas o que custa mais aos atores, eu acho, é lidar com a fama, é terem a capacidade de reagir bem a um fracasso, a uma situação que não correu bem, a uma situação de um filme que supostamente tinha que render 200 ou 300 milhões e rende 30 ou 40, e porque isso depois vai definir todo o processo. Ou seja, é uma indústria que tritura o próprio sistema e vive disso. Mas há uma coisa que não mudou desde quase que o cinema nasceu, que é, há um sonho em todos nós de um dia nós próprios termos um ator de Hollywood, não é? Ou termos um filho que também... Não é? Que possa ser um... Confesso que não... Nunca pensaste em ser ator? Não tenho jeito nenhum. Aqui com a mão no ar, quem é que já pensou um dia em ser atriz ou ator? Está ali uma senhora que... Não tenham vergonha, não estou... Só 5 pessoas, está bem. Mas isso é a projeção daquilo que os atores nos permitem sonhar. Porque depois, aquela vida, quem conhece um bocadinho por dentro o Star System e a indústria, como indústria, porque há um cinema que não é indústria, é um cinema que é arte. Aliás, na América é uma indústria em Hollywood e é para fazer dinheiro e para rentabilizar e para ganhar dinheiro. Apesar de ter uma componente artística muito forte, porque isso faz-se, é um bocadinho como dizer, este filme foi feito para vender pipocas, ou então este filme foi feito para ganhar Oscars. E isso faz parte de uma máquina que está muito bem oleada há mais de 100 anos e aquilo funciona e resulta. E a projeção que essa vida de sonho nos dá permite que as pessoas imaginem coisas bonitas sobre aquelas vidas que eu confesso que às vezes fico a pensar quando vou fazer entrevistas, agora faço muito menos, porque desde a pandemia o modelo de negócio alterou-se completamente, mas quando estou...
Como é que se alterou? As entrevistas são feitas em Zoom. Ah, é? A maior parte das vezes são feitas em Zoom e tenho Não sabia. à distância. Normalmente eu... Melhor que viajas menos, Viajo mas menos. também é melhor que estás mais com a outra Acontece às vezes, fazer um parênteses a essa história, às vezes, há 15 dias atrás, no mesmo dia, eu estive em Los Angeles a fazer uma entrevista, em Londres e em Lisboa. E nunca saí daqui da RTP Porto. Por outro lado, também não estás ali face to face com... Pois, é assim, eu confesso que quem anda nisto há tantos anos, como eu, havia alturas que dizia, pá, que chatice ir agora para mais para o aeroporto, andar aqui a correr, ou então, aconteceu várias vezes, fazer 12 horas de avião para Los Angeles, chegar lá mais morto que vivo, ainda ter que ir ver o filme, acabar o filme e dizer, pá, vinha eu tão longe por causa desta porcaria. Mas agora dizer, pá, uma porcariazinha de vez em quando fazia mal, fazer uma viagem para a Califórnia especialmente para Nova Iorque, que é a minha cidade de eleição. Por acaso é curioso que eu conheço o Mário Augusto há muitos anos, ele é crítico de cinema e eu também tenho um grande amigo, também é amigo aqui do Mário Augusto, que é o Rui P. Tendinha, também é crítico de cinema e que também tem por missão entrevistar vedetas. E uma das coisas que eu vi várias vezes foi justamente o momento antes e depois da gravação começar. Isto é, a câmara começa a gravar e o ator ou a atriz está descontraído e depois sabe que aquele é o momento em que vai começar a gravar. E é incrível como a personalidade O Fácis muda. Mas sabes que quando eu comecei a fazer este tipo de trabalho em 1988, 87, e quando comecei a fazer, muitas vezes as entrevistas eram em suítes de hotel, com a decoração que lá estava, com tudo direitinho, e as pessoas achavam, quando me encontravam na rua e metiam conversa, achavam que você visita cada casa mais bonita, aquilo eram suítes de hotel. A partir de determinada altura, eles começaram a fazer aquilo de uma maneira tão profissional que as suítes de hotel tinham uns cenários montados, às vezes pedaços de cenário dos filmes, para criar o ambiente e tal. E depois entra um, sai outro, estão lá jornalistas de todo o mundo a fazer aquele tipo de trabalho, 5 minutos de conversa, ou seja, nem dá sequer para criar ali alguma intimidade na conversa. O que faz é que quem anda a fazer isto há muito tempo, acaba por ter uns truques, ter uma maneira de... Não ficaste nunca... Desculpa, quais truques? Pá, criar uma, não diria que é uma falsa simpatia, mas atirar-lhes o tapete para eles virem ter connosco. E isso faz com que as coisas pareçam bem, porque eles depois também têm que parecer bem na fotografia. Eles estão a ser filmados, claro. têm que ficar bonitos na imagem e têm que criar uma certa simpatia. O que acontece no meu caso, e no caso do Rui Pedro também, que ele também já há muitos anos que faz isto, desde quase a altura que eu comecei, no caso dele é diferente, que ele faz mais para a rádio e para a imprensa, portanto há mais informalismo ali. Para a televisão não, há todo um aparato de televisão, luz, uma equipa que está por trás da câmara, os assistentes, aquelas coisas todas, nós estamos ali a ser um bocadinho atores também. No meu caso, a diferença é que não tendo uma simpatia tradicional com eles, de nos conhecermos, parece que nos conhecemos desde sempre, no meu caso, alguns deles, eu já os entrevistei tantas vezes, quando eu entro, eles é o Mário de Portugal, estás bom, então, quando é que foi a última vez que estivemos juntos? Aquele bocadinho de informal acaba por ser muito engraçado. Mas nunca ficaste amigo de nenhum ator ou outro? Atores não, mas de realizadores sim, mantenho contacto com alguns. Sabe com a Meryl Streep? Não, mas sabes que uma coisa muito engraçada, já contei esta história muitas vezes, mas uma das coisas muito engraçadas, a Meryl Streep é das mais normais de todas as pessoas que eu conheci neste meio. Porque é simpática e parece que estamos a falar com a senhora do nosso prédio. Recordo, eu entrevistei-a umas 8, 9 vezes, talvez, ou mais. E houve um ano seguido que entrevistei, nesse mesmo ano, ela teve 3 filmes e eu fui fazer os 3 filmes. E nos encontros sucessivos, por exemplo, uma das vezes, eu cheguei e ela disse, olá, viva, tudo bem? Então, em Portugal, como é que está? Está tudo bem e tal. Quando é que foi a última vez que nós falamos? Foi na Grécia por causa do Mamma Mia. Pois foi. Olha, sabe que aquele sítio onde nós fizemos a entrevista, o incêndio queimou aquilo tudo. Já viu a desgraça? Quem é que disse? Meryl Streep. Eu disse, ok. Outra vez, estava em Nova Iorque a entrevistá-la também por causa de um outro filme e ela estava com a mão assim debaixo da perna.
e eu percebi que tinha uma ligadura. E disse, o que é que lhe aconteceu? E ela disse, não quero saber. Estava a fazer umas sandes para os meus filhos e a faca, se você gosta de cozinhar? Eu disse, não sou. É preciso ter muito cuidado com as facas. Muito cuidado com as facas. E eu pensava assim, olha, vinha eu de espinho para levar aqui uma lição de facas da Meryl Streep. Portanto, era muito friendly, e sempre foi muito friendly no trato. E depois, é assim, há ali uns truques, entre os truques, por exemplo, eu lembro-me uma das vezes, eu faço questão nunca tento aparentar uma coisa que não sou, em todas as circunstâncias, portanto, eu posso omitir, mas nunca minto, em qualquer circunstância da vida. Pode omitir, mas nunca mente. Perceberam o que é que ele acaba de dizer, não é? Não, posso dizer, olha, o seu filme é uma porcaria. É melhor não dizer nada, omito. Isto é um exemplo, só neste caso concreto. E às vezes, lembro-me uma das vezes, estava em Barcelona a entrevistar o Harrison Ford, e o Harrison Ford é conhecido por ser muito... não está para aturar aquilo, é muita confusão, muita gente, são 20 jornalistas uns atrás dos outros, e agora são muito chatos, novamente. São pessoas que querem saber para as revistas cor-de-rosa. Olha, então e a sua mulher, como é que está? Eu estou ali para tratar de um filme, não estou ali para saber da vida pessoal. E, portanto, eles normalmente já não têm paciência para aquilo. E uma das vezes estava em Barcelona, estamos assim como estamos aqui, todos numa sala de espera, jornalistas da Inglaterra, do México, do Japão. O Japão, então, são de chorar a rir, que trazem adereços, trazem coisas, trazem peluches para dar aos atores e essas coisas todas. E eles, à medida que iam saindo, dizem, ele hoje está tão mal disposto. Porque o mal disposto é, sim, não acha que não sei. Não acho. Monossilábico. E até um bocadinho aborrecido, porque estão cansados, que fizeram a viagem de noite de Los Angeles, ou coisa assim do género. Já deram 5 ou 6 entrevistas? 5 ou 6, às vezes 10, 15. Aliás, o truque ali era nunca ser dos últimos, porque senão levámos com aquele sim, não, talvez, não sei, porque estão fartos de responder à mesma coisa durante uma hora ou duas. E então, eu comecei a vê-los a sair, e como já andava nisto há muitos anos, isto não vai correr bem hoje. Eu tinha ido a Barcelona fazer a entrevista, e quando entrei, eles disseram, era o sexto ou o sétimo, os outros todos a queixar-se que o homem estava muito monocórdico, e eu cheguei e tal, cumprimentei-o e tal, e está tudo bem, está tudo bem e tal. Ok, eles a prepararem a luz e tal, e eu disse-lhe assim, olha, vou dizer uma coisa, eu não tenho um inglês de Cambridge. Eu peço desculpa que eu se calhar vou me enganar aqui em algumas palavras que não saem bem, mas eu sei bem o que é que quero perguntar. Posso não fazer a pergunta como deve ser, ok? Não, esteja à vontade, também não sei falar português, não há problema e tal. Bem, eu comecei a fazer as perguntas, o homem esforçava-se tanto para eu perceber bem aquilo que ele queria, que parece que éramos grandes amigos. E ele disse, estás a perceber, Mário? Isso, olha, as pessoas em casa... Depois tem cenas muito engraçadas, por exemplo, uma vez a Sarah Jessica Parker, quando eu entrei, estava em Nova Iorque para entrevistar por causa de um filme, não era o Sexy e a Cidade, mas era um outro filme qualquer, e eu entrei e eles disseram, o Mário é de Portugal e tal, e diz ela, é Portugal, sabe que eu sei uma canção em português. Que engraçado, e qual é? Começou a cantar o Atirei o Pau a Gato. E eu disse, que giro e tal. Pronto, ok, ação e tal, começa a filmar, e eu disse, Sara, então, e cantar em português? Também sabe, é óbvio que ela me tinha dito. Portanto, ela percebeu que o truque ali era fazer o tocato lá e começou a cantar o Tirei o Pau ao Gato. O truque funcionou sempre bem. Eu entrevistei mais 3 ou 4 vezes, pula sempre a cantar o Tirei o Pau ao Gato, sempre que a entrevistava, e as pessoas na vez seguinte não se lembravam que ela tinha cantado na vez anterior. Mas como é que ela sabia cantar o Atirei o Pau? Porque a empregada, a ama dos filhos, era brasileira. Ok. Portanto, o Atirei o Pau ao Gato também se canta no Brasil, é isso? Também, aliás, é. Deve ser com sotaque. Deixa-me contar outra história. O Christopher Lee, que é famoso por ter feito o Drácula, eu só o entrevistei 3, 4 vezes. Todas por causa do Senhor dos Anéis, dos filmes do Senhor dos Anéis, porque ele é o Sauron. E já o entrevistei com 90 anos. O senhor já estava velhinho. Então, ele, um sir, daquela coisa assim, muito direito e tal, entrava, sentávamos, e ele dizia sempre a mesma coisa. Disse, então, é de Portugal, o jovem? Sou de Portugal e tal. Olha,
sabe que eu passei a lua de mel no Hotel do Guincho. Ainda existe esse hotel? Ah, sim, lá está e tal, não sei o quê. Pronto, ok, vamos lá começar. Passado 2 anos, volto a entrevistar o senhor. Então, em Portugal, o Hotel do Guincho ainda existe? Portanto, o homem, todas as vezes que eu o entrevistei, queria saber se o Hotel da Lua de Mel ainda existia. Isso é incrível. Isso é bom. Há pouco estava aqui a falar com o Mário Augusto. Há uns anos veio cá a Portugal o Robert McKee. Ele é considerado, de forma, diria, consensual, pela grande maioria dos guionistas. O professor da... Professor, isto é, ele não é o guionista que ganhou mais prémios, mas os alunos deles são, não é? Acho que comprovadamente ele é o professor que tem... É Filipe Vá com Deus dos argumentos. É Filipe Vá com Deus está para as receitas culinárias como ele está para os argumentos. Ou a Maria de Lourdes Medeiros. Ou a Maria de Lourdes Medeiros. Bom, e a verdade é que eu fui fazer um workshop de argumento com ele. O meu objetivo era tão só conhecimento, não quero ser argumentista de cinema, mas queria perceber como é que ele funciona. Se calhar muitos de vocês estão aqui também para perceber como é que é o mundo do cinema e tal. E, na verdade, e já vais perceber porque é que eu estou aqui a contar aqui a minha história, ele foi-nos contando coisas do cinema, para nós vermos o cinema... Pormenores. E o primeiro, lembro-me que foi dedicado ao thriller, portanto ao suspense, o segundo ao romance, e o terceiro... à comédia, claro. Ele dava sempre um filme. Mostrava bocadinhos do argumento. Lembro-me que no Casablanca também tinha o exemplo de Casablanca. Sim, Casablanca. No thriller era o... Era um filme de Hitchcock? Não, era aqueles 7 segredos, não? O Seven. O Seven, era o Seven. David Fincher. Na comédia era um peixe chamado Wanda e no romance era As Pontes de Madison County. E, quando ele está a falar das Pontes de Madison County, ele disse uma coisa que eu ainda hoje, por ele ter dito, olha os filmes de um outro modo. Olha esta parte, que é, ele disse que por exemplo, uma cena de um beijo no cinema é sempre antecedido por rituais de beleza. Isto é, o beijo nunca se dá sem antes o realizador mostrar como o dia está bonito, como a janela está pintada de uma forma incrível, como ela tem um vestido lindíssimo, e depois é cá o beijo. Ora bem, mas... Logo o beijo sem que isto aconteça. Mas isso... De facto é verdade. É verdade até certo ponto, porque na verdade, é verdade para a cozinha tradicional. Ok? Porque na verdade, depois o que é que acontece? Há pessoas que depois baralham as regras. E há depois os outros que fazem cozinha para chegar à estrela Michelin. E depois isso tem a ver com o quê? Com as narrativas, com aquilo que... A mise-en-scène ou mise-en-plate para tu, ao saboreares, sentires aquilo que ele quer que tu sintas. E isso faz sentido a tua resposta. Então o que eu te peço é, ensina-nos 2 ou 3 segredos parecidos com este, de forma a que nós possamos ver o cinema e o compreendamos de um outro modo, não é? Tipo, eu gostei desta dica do Robert McKee, porque de facto fiquei a perceber, pois, isto faz... Ora bem, a grande questão é essa, é que o filme que te toca a ti pode não me tocar a mim, e isso tem a ver com o teu nível de percepção e de conhecimento sobre a história, sobre a narrativa cinematográfica, a forma como aquilo tudo funciona. E isso é um processo evolutivo, ou seja, tu podes perceber muito de romances e não tens necessariamente jeito para escrever romances. O que acontece é que as grandes alterações processuais no processo narrativo normalmente dependem de alguém que não conhece as receitas, que vai por muitas leituras, por muitos filmes que vê, por muitas situações. Ok, para mim isto funciona assim, funciona assado, funciona desta maneira ou daquela. O que o Robert McKee e os grandes professores de argumento fazem têm receitas. A cena, o ator tem que, se é um romance, eles têm que se conhecer até ao primeiro terço do filme, têm que se envolver no segundo terço do filme e na parte final aliás, ele chama-lhe isso o paradigma. Não sei se te lembras da... Não lembrava. Pronto, então já chumbavas, se fosse outra vez à prova oral. E esse paradigma funciona como matriz. Agora, não quer dizer que eu, se escrever um filme, tenha que o seguir.
e ele até pode funcionar muito bem. Aliás, dás um exemplo muito engraçado, que é As Pontes de Madison County, que é um grande filme e é um romance mediano. E lendo o romance... É o caso peraí, isso é um caso excepcional. É o caso do filme que é melhor que o livro. Não. É ao contrário. Sim, é verdade. Não é excepcional. Há muitos casos. Há muitíssimos casos. Mas normalmente os filmes são sempre piores que os livros. Também isso é um mito. É um mito, atualmente é um mito. Por uma razão que eu vou explicar já a seguir. Mas, na verdade, nesse caso... Que não percam a explicação de Mário Augusto. Nesse caso concreto que estás a referir, que estamos a falar das Pontes de Madison County, até acontece duas coisas muito engraçadas. Tem a ver muito com quem escreve, como escreve, quem traduz, quem adapta o argumento a cinema, quem o realiza, quem o interpreta. Neste caso, duas grandes figuras, Meryl Streep e o Clint Eastwood, porque o realizador nem precisava, só tinha que acreditar a ação, eles depois, a partir dali, eles desenvolvem aquilo todo. Aconteceu uma coisa muito particular, que eu te vou contar. Eu gostei muito do filme, acho que é um dos filmes incríveis, porque tudo aquilo obedece a uma métrica muito particular. Quem é que aqui já viu As Pontes de Madison County? Quase toda a gente. Agora, vocês sabem... Mais metade da sala. Uma coisa muito curiosa que aconteceu, eu na altura comprei o livro porque gostei muito do filme. E aqui há tempos o livro foi editado outra vez. E disse, olha, se calhar nem sei onde é que tenho, vou comprar outra vez para ficar na minha biblioteca, que eu gosto, para fazer a comparação, como é que aquilo está escrito. O livro está escrito de uma maneira completamente... A narrativa é completamente diferente da do filme. Mas a essência da história está lá, é a mesma. Aliás, o livro parte como se fosse uma história real de umas cartas que aparecem em casa e os filhos, quando fazem as partilhas, encontram as confissões da mãe sobre um affair que ela teve com um gajo que apareceu lá à porta de casa a tirar fotografias. Aconteceu esta coisa tão simples. Eu comprei outra vez o livro há 3, 4 anos atrás. Outro dia estava a arrumar as coisas e encontrei o livro da altura que o livro saiu, que foi editado pela ASA na altura. A ASA hoje já não tem nada a ver com a ASA daquela altura. Epá, por curiosidade fui ver os dois. A tradução de um e do outro induzem completamente o leitor. É diferente no uso das palavras, ou seja, o tradutor faz a diferença. Deu-lhe ali um toquezinho. O realizador faz a diferença, enfim, tudo por aí fora. E esse filme em concreto tem ali uma métrica de ação que nos envolve e que transcende por causa das interpretações. Há os momentos, por exemplo, a cena de nu da Meryl Streep é de uma beleza, de uma sensualidade de uma senhora já com uma certa idade, é verdadeiramente incrível. As poucas palavras do Clint Eastwood ao longo do filme, aquela serenidade dele, acaba por nos tocar. E quando ele depois se vai embora, quando ele está, por exemplo, o livro tem essa coisa de maneira diferente. No filme aí ganha mais o filme do que o livro. Ela está no carro com o marido, chove torrencialmente, ele está do outro lado da passadeira, à chuva, e nós vemos um grande plano, ela agarrar na maçaneta da porta, abre, não abre, fuge, não fuge, vou ter com ele ou não vou. E ela opta por ir com o marido. Normalmente é isso. É por aí que acontece. Tem uma amante, normalmente não larga depois. Portanto, estamos a ver. Mas, só para pegar na história dos grandes romances, isso não sendo um mito, é uma coisa que se desfaz facilmente. Ou seja, os grandes romances são extremamente difíceis de adaptar. E o que é que são os grandes romances? Os grandes clássicos. Os grandes clássicos, grande parte deles, foram escritos antes de haver cinema, antes de haver televisão, antes de haver narrativa audiovisual. O que quer dizer que o autor, o escritor, os grandes autores de clássicos, tinham que criar toda a envolvente, todo o cenário, o detalhe, o rendilhado da palavra, para nos pôr como leitores dentro da ação, sem sabermos o que era o cinema. A partir de determinada altura, o que é que acontece? Adaptam-se grandes romances, e há grandes clássicos que adaptados foram obras-primas. Estou-me a lembrar do Steinbeck, As Vinhas da Ira, por exemplo, que é um grande filme de John Ford, que não fica a perder nada em relação à grande obra literária que Steinbeck escreveu.
Mas hoje já temos casos muito curiosos. Acho que o título é este. Há um caso concreto de um livro que, lendo o livro e vendo o filme, nem uma coisa nem outra ganha ou perde. Então, tal e qual uma coisa, que é A Leitora, com a Kate Winslet. Nunca vi. Quem é que já viu aqui? Esse livro está tão bom quanto o filme e o filme está tão bom quanto o livro. Agora, não é uma obra-prima. Porquê? Porque hoje, quando se escreve, nós hoje temos na nossa cabeça a criatividade para a escrita é muito pictográfica. Ou seja, nós vivemos de imagens hoje. As imagens estão constantemente a funcionar dentro da nossa roda dentada da caixa dos pirulitos. E isso faz com que nós criemos sempre os ambientes a pensar na imagem. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Agora para a assistência, cá está, uma das vantagens de fazermos um podcast ao vivo. Qual é que foi para vocês o vosso filme favorito, assim? Quem? Vai dar uma resposta. Brancos Silvestres. Brancos Silvestres? Eu gostei do Carteiro de Pablo Neto. Mais? Os Pontos Médios and County, depois... Mas agora vou-vos desiludir, porque há aqui uma coisa que é muito importante. Ninguém tem o filme da sua vida. Nós temos uma mão cheia de filmes, porque a seleção que cada um de vós faz do filme tem a ver com o contexto. O estado de espírito do dia em que viram o filme, com quem viram, se estava sol cá fora quando saíram da sala e vêm todos, epá, que filme que nos tocou e tal. Todo o universo, aliás, o truque, por acaso nos filmes que referiram, não acontecerá isso. Mas às vezes acontece vermos filmes que têm a ver com um determinado período da nossa vida e quando os vamos rever, epá, como é que é possível? É melhor não ver. Aliás, eu tenho filmes que não revejo e tenho-os em suporte digital, não os vejo porque tenho medo de estragar a magia que guardo deles. Curioso. Já agora, uma outra pergunta, mas é quase idêntica. Qual foi o último grande filme que viram? É diferente, não é um filme de... Lembram-se do assim que... A Baleia, do Roberto Carlos? Dias Perfeitos. Grande filme. É um bom filme. Muito bom. Mas foi ver agora, muito recente. Homens Sem Terra? É? Muito bom. Estás, como foi? O tema está exatamente nos temas das guerras, que ao fim e ao cabo acaba de vir um dia encontra-se com o outro e no fundo fica. Mas lá está. Estão a falar de filmes recentes que não obedecem às tais padrões narrativos que o Robert McKee diz, para fazer um filme bem feito é assim, 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 assim. Não tem que ser. Mário, uma pergunta. O mundo está agora mais violento do que nunca, ou parece, não é? Ou se calhar está a ser mais mediatizado do que nunca. Isso depois reflete-se no cinema que se... Naturalmente. Será que os filmes agora são menos violentos para atenuarem a onda de violência? Não, de todo. Continua a haver filmes de pancadaria violenta, com explosões, com tudo. Agora, o que eu acho, hoje nós vivemos num mundo em que o audiovisual, hoje não se pode falar só de cinema. Não se fala de cinema, fala-se de audiovisual. Que tem a ver com o streaming, tem a ver com Netflix, com essas coisas todas, com os canais digitais, tem a ver com o cinema tradicional e tem a ver com o gaming. Ou seja, o gaming hoje condiciona muito da nossa linguagem narrativa para o audiovisual. O gaming são os jogos que os miúdos jogam online com pessoas que nem sabem quem são e que estão em Singapura, estão no outro lado do mundo, na Nova Zelândia, que estão ali a noite toda, e isso faz com que a estética narrativa para determinado tipo de filmes seja muito influenciada por isso. Aliás, é engraçado se repararem neste pormenor. Nós vemos basta olhar para as imagens da faixa de Gaza atualmente, da guerra. Aquelas imagens que eles nos mostram são as imagens que os miúdos jogam em casa, na PlayStation, nos jogos online. A câmara está agarrada à arma ou no capacete e aquilo treme tudo e tal. Isto há 20 anos atrás as televisões não passavam sequer essas imagens. Se aparecessem essas imagens, não tem qualidade para passar. Hoje, a pretexto de se informar e de se criar os contextos para as coisas, vale tudo.
E isso vai condicionar muito o processo criativo atual nos filmes. Mas depois tens situações tão curiosas que também vão contra o processo criativo das fórmulas, que é pegares em temas que dizem, isto não dá um filme, e não, dá um filme. Tens um dos exemplos mais paradigmáticos disso foi o filme olha que mete israelitas e palestinianos, o Munique de Steven Spielberg. Como é que uma história que foi de um assassinato de uns atletas olímpicos numa aldeia olímpica em Munique, que entraram lá, mataram e está resolvido, consegue-se fazer daquilo um filme que nos prende de princípio ao fim e sem ter que, sendo rigoroso, tendo em conta todas... Ou então, outro caso de Spielberg, os Fableman, que é a história da família dele. Adorei esse filme. A partir do momento em que ele ali de momentos de uma beleza plástica incrível, quando ele descobre, por exemplo, que a mãe anda a trair o pai com o melhor amigo dele. Encornar o pai. Basicamente. Podia ser feito de outra maneira. E diz assim, mas como é que isto dá um filme? Uma vida tão banal, tão vulgar, tão normal. Ok. É muito esse filme mesmo. Quem é que viu este filme aqui? É muito giro. Este talvez tenha sido assim, um filme... Mais te tocou? Sim. Uma amiga minha, depois de ver o filme, foi vê-lo no dia a seguir. Isso nunca fiz. Foste ver 2 vezes? Não, essa minha amiga é que foi ver... Ok. Depois tu lhe falares? Sim, foi... Não, tinha visto nesse dia e fui ver outra vez. Ok. Primeiro viu comigo. Por causa da amiga? Foi sozinho. Ok. Distraiu-se a meio do filme? Não foi, não. Estava a provocar-vos a ver se estavam atentos. Bom, já sabem que se quiserem colocar alguma pergunta a Mário Augusto, podem colocar, não é preciso microfone, dizem aí que nós ouvimos e eu reproduzo aqui. Tem alguma pergunta? Nada, está tudo bem, estão satisfeitos. Cliente está satisfeito. Olha, porquê que tu próprio, fizeste um filme? Sabendo tu tanto. Porque falta de coragem. Falta de coragem? Falta de coragem, talvez. Não, aliás, eu tenho uma história de um filme que dava um filme. Há uns anos atrás, aconteceu-me esta história engraçada. Era júri num festival de cinema de estudantes e como era júri não podia sair de lá, portanto tinha que levar com aquilo todo. E havia alguns que eram muito maus. E aconteceu esta coisa deliciosa. Ainda por cima o filme... Eu não gosto de filmes de terror, não vejo sequer filmes de terror. Porque te aterrorizam? Me aterrorizam, eu envolvo com a ação e não tenho que me assustar com aquilo, porque é que eu tenho que ser maltratado num filme. Então, esse filme, os miúdos tinham feito o filme na universidade, e as personagens, era a preto e branco o filme, trincavam copos e começava a sair sangue, e que coisa mais inacreditável. E quando olhei para o papel, aquilo demorava 40 minutos, 6. Fechei os olhos, assim, se eu tivesse que fazer um filme, onde é que punha o filme? Onde é que escolhia o sítio? Que tipo de história? Como é que era? Como não era? Não. E então aconteceu esta coisa deliciosa. Acabou a sessão e eu já tinha uma estrutura de onde é que queria filmar, quantas personagens, como é que queria, sem estar a usar a fórmula do Maqui. Que tipo de história é que eu queria, como é que queria, cheguei a casa, no caminho para casa já tinha ali uma série de coisas já a congeminar, portanto comecei ali a fervilhar a ideia. No dia seguinte acordei de manhã muito cedo, comecei a escrever a história, as notas sobre a história. E ao fim de 3 dias tinha uma curta-metragem pensada, estruturada, toda feita, como é que era o princípio, como é que era o meio, faltava só lá colocar diálogos e tal. Estou curioso. Falei com um realizador amigo, o António Pedro Vasconcelos, disse, olha, tenho esta história, esta ideia, o que é que tu achas? E eu disse, a história é gira, funciona, se fizeres e tal. Fez uma coisa que se chama no cinema doctoring. O doctoring é alguém que nos diz, que depois a dada altura, quando nós estamos a escrever um livro ou a escrever um argumento, estamos tão embrenhados naquilo que perdemos a noção da realidade das coisas, ou seja, ela faz isto ou faz aquilo e o doctoring, quem faz o doctoring diz, ela não pode fazer isto ou aquilo, por isto, por aquilo, por aquilo outro, ou porque naquele tempo não se fazia isso, ou porque ela tinha feito antes uma coisa qualquer. E então, ele fez o doctoring, fizemos a história,
Epá, bem, isto tudo aconteceu já há muitos anos, há mesmo muitos anos, e eu fui mantendo aquela história, fui mantendo a chama acesa de, epá, de vez em quando pego na história, leio, releio, e acrescento, tiro. Espera aí, deixa-me acabar-te. Não, porque é para criar suspense. Não, mas isto tem partes mais engraçadas. Porque, aliás, eu acho que agora, se algum dia se fizer um filme sobre isto, é sobre o processo e não sobre a história que eu escrevi. Porque, na verdade, eu depois falo com um amigo de Los Angeles, o Carlos Matos, que é português e vive do cinema, trabalha em cinema, disse, pá, o Carlos, tenho esta história. Ele estava a jantar com a mulher cá em Portugal, eu tinha jantado com a minha mulher, estávamos os 4, e disse, então o que é que estás a fazer agora? Pá, olha, estou aqui a fazer uma história, gostava de realizar uma curta-metragem e tal. Então como é que é a história? Eu conto a história, a dada altura já está a mulher a chorar, e disse, pá, tens que fazer a história e tal. Põe isso em... Para, estamos aqui há 20 minutos e ainda não... Não, mas eu não sei se vou contar. E então, a dada altura, ele diz assim, pá, pões isso, o argumento em inglês, que eu arranjo maneira de nós fazermos um filme, e vamos fazer o filme, pá, eu quero fazer esse filme, eu apoio. Ok. Bem, e então, eu escrevo... Eu ainda não conheço. Passo aquilo em inglês, e mando para o Carlos Matos, e uma vez vou a Los Angeles, e ele diz, pá, vamos fazer o seguinte, eu vou ter aqui comigo, vem jantar cá a casa o Robert Wagner, o marido que terá morto a Natalie Wood, ele vem cá jantar e a malta com... Epá, lá fui jantar à casa dele, uma casa daquelas de Los Angeles, e o Robert Wagner disse, epá, gosto muito da sua história, epá, eu até era gajo para ir fazer aquilo a Portugal. Essa história é incrível. Epá, mas o meu agente vai falar, epá, e aquilo era mais ou menos $5.000 por dia, mais viagem em primeira classe e tal, esquece. Bem, tudo bem, opá, estou-me a divertir. Concorri ao ICA com a história para a primeira curta-metragem e tal, não sei o quê. Fico entre os possíveis patrocinados para fazer o filme. Execo com outro. Epá, só que eu nunca tinha realizado nada. O outro zangou-se e contestou o júri, e o júri então deu-lhe mais 2 décimas, eu desci 2 lugares, ele subiu 3, perdi o apoio. Mas só que há aqui um pormenor, que é a parte mais gira. Quando eu estava a fazer o processo de candidatura, tinha feito o processo, tinha tudo, e liguei ao Manel Paulo da Ala dos Namorados, que tu conheces bem, e disse ao Manel, tenho esta história, pá, gostava de fazer, tu não te importas de... É alguém a querer comprar a tua história. Está a ouvir isto? E no final não conto. Não te importas de compor um tema principal para a banda sonora do filme que há de ser feito e tal, para ter aquilo no processo? Epá, manda-me a história que eu leio. Ligou-me passado 2 dias. Epá, gostei muito da história, eu vou-te compor um tema, vamos fazer a história, tens é que pagar a uma violoncelista para gravar no São Carlos a cena de violoncelo e eu toco os pianos e tal. Paguei à violoncelista, tenho o tema da banda sonora gravado. Nunca houve filme, entretanto, o tema já saiu num disco da Ala dos Namorados, que é o Mentiroso Normal, que aparece lá, aparece lá nesse disco, banda sonora do filme A Passagem. Não existe o filme. Mas o tema é muito bonito. Passado uns tempos, estou a falar com outro amigo e que me diz assim, epá, sabes que eu li a tua história, mandei lá para o Brasil, não queres vir ao Brasil, vamos, ter um ator que achou imensa. Então, eu vou jantar à casa do Tony Ramos, que tinha adorado a história, disse, epá, se te conseguires escrever isto para palco, eu vou, faço-te o filme, mas eu queria fazer isto em palco. Disse, epá, para teatro não sei escrever. Bem, nunca aconteceu nada. A história está por realizar... Por escrever também. Não, está toda escrita, está pronta, o argumento está feito. Houve uma evolução muito grande recentemente, há 1 ano e tal, no tempo da pandemia, que eu depois pensei, peraí, isto aqui dá para fazer de outra maneira. E disse, ok, eu não fiz o filme até agora porque estava à espera que me desse este clique, este trigger, para fazer de outra forma. E à partida, um dia deste, quando me reformar, vou realizar 4 histórias em que esta é a 4ª. Mas eu gostei mais desta história, digo já.
Esta história aqui. Vocês mudavam alguma coisa? Isto é um filme de grande sucesso, tenho quase... Está tudo bem, do princípio ao meio, não é? Não, eu posso dizer só assim uma coisinha de nada. É uma história que se passa na Mata do Bussaco, de um casal que regressa à Mata do Bussaco e que, na verdade, o casal não está completo e só no final é que tu percebes que há ali um elemento que não existe e que morreu de Alzheimer, porque é uma história de memória de alguém que morreu sem memória. Pronto, não posso contar mais. Chama-se A Passagem. Olha, esperem, em breve esta história vai. E foram vocês que viram a... Acabaram de completar. Sim. Mas foi intenso agora. Não estava à espera. Olha, por onde é que achas que vai ser o futuro do cinema? Já o percebemos que cada vez mais não vai ser só na tela de cinema, sendo que toda a gente diz, de uma forma romântica, que o cinema, a sala de cinema será insubstituível. Eu ainda sou desses românticos. Completamente. Eu acho que é assim. Não acabei a minha pergunta. O problema é que se tu perguntas às novas gerações, eu não sei se eles dizem isso. Não, dizem. De uma maneira... Não vão ao cinema como nós íamos. Eu comecei a perceber isso há meia dúzia de anos, quando eu tenho as antestreias dos filmes e costumo ver eu costumo ver os filmes sozinho numa sala de manhã, normalmente, e às vezes as antestreias eu digo aos meus filhos, olha, há uma antestreia deste filme ou daquele, e uma vez eu disse ao meu filho mais velho, olha, não queres ir amanhã ao cinema, tenho uma bilhetes para a antestreia. Epá, não, esse filme não me diz nada, esse filme dá para ver em casa, na boa, no computador. Okay. E eu comecei a perceber que há filmes que não perdem nada se forem vistos na televisão ou no computador. Ou filmes que nem sequer vão à tela de cinema. Não, mas há muitos, claro. Agora, o que é verdade é que há filmes que têm de ser vistos em sala. Não. Porque o ritual da sala faz parte de toda esta magia. A luz a apagar, a interação das pessoas, a gargalhada meia estragada que alguém lá em cima tem e que contagia os outros e o humor da cena propaga-se na plateia de uma maneira muito especial. Outra coisa é tu estás em casa, no sofá, com uma televisão gigante, com uma coisa fantástica, mas deixa-me ir à casa de banho, pausa. E a mulher diz assim, olha, para só um bocadinho que eu tenho que ir ali buscar, ver se não sei o quê. Ou seja, quebra-se o encanto. Também é verdade que antigamente ia-se ao cinema por uma certa... a magia era diferente. Porque as pessoas vestiam-se para ir ao cinema. As pessoas iam ao cinema, paravam, discutiam... Nós depois voltávamos para casa e discutíamos o filme no caminho com os amigos. Aquela cena, não sei o quê, aquele diálogo. Agora, aí é que está a diferença num bom filme e um mau filme. Tu hoje tens grande parte dos filmes que tu vês na televisão ou no streaming ou no telemóvel, que é uma coisa inacreditável, filmes no telemóvel, não despertam em nós essa química de reflexão, de análise ao diálogo, de tu repensares aquele diálogo, aquela frase como ele diz, a maneira como ele fala, e depois também é assim, o cinema teve durante décadas e décadas, mais de 100 anos, um encantamento, às vezes até de proibição. Há 50 anos estreou Emanuel, faziam-se excursões do Porto ou de Lisboa a Paris só para ver o filme de Emanuel. Porque tudo era... Pronto, a minha avó, quando a seguir ao 25 de Abril, quando começa a dar a Gabriela na televisão, a minha avó punha um pano à frente da televisão quando eles se beijavam. Que pouca vergonha, isto ao que isto chegou. Hoje vulgarizou-se tudo e o cinema é às vezes até um promotor negativo dessa vulgarização. Tu estás a dizer que o cinema já não faz sonhar como fazia? Há filmes que ainda continuam a fazer sonhar, há outros que não. Eu por exemplo, não tenho o mesmo fascínio que muitas pessoas que eu conheço têm pelas séries de televisão que têm um índice de adição muito grande. Essas sim funcionam pela receita, aquilo é feito à receita,
bem quebrado, a narrativa é quebrada no tempo certo, para tu, só mais um episódio. E as pessoas depois ficam até às 6 da manhã a ver os episódios todos. Aliás, há um exemplo que as pessoas pouco conhecem disso, se calhar, pelo menos só aquelas que passam mais ao lado do processo, que é A Casa de Papel, que foi o grande sucesso da Netflix a partir de uma produção europeia. Quando chega à Netflix, já tinha acabado na Antena 3 em Espanha. E o primeiro episódio foi um sucesso, o segundo assim, o terceiro assim, ao 10º já era assim uma sériezita. Quando aquilo é vendido à Netflix, a Netflix diz, mande-me tudo, sem decoração, manda-me o bolo inteiro. E eu faço as fatias como me apetece. Remontaram, criaram subdivisão de capítulos completamente diferentes, e refizeram o processo segundo as regras, segundo a fórmula. E há uma fórmula. E há aí uma fórmula, claro. Aliás, as séries têm uma fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é essa que o Maqui te ensinou quando tu estiveste lá a dormir o tempo todo e agora queres faz a pergunta porque estavas que o ator tem que acontecer isto a determinada altura, o episódio tem que acabar daquela maneira, a situação As personagens têm que ter sempre conflito com alguma coisa. O conflito, o tipo de roupa que usam, as cenas onde estão, como é que aquilo funciona e como é que aquilo se desenvolve, porque estamos a falar de muitos milhões e aquilo tem que vender, tem que resultar. Qual foi o último grande filme que viste? O último grande filme? Perto de uma obra-prima. É assim, eu vou-vos confessar uma coisa. Para já eu ando sempre desfasado em relação ao tempo dos filmes. Eu vejo filmes 2 semanas antes, às vezes, e confesso que não tenho sido muito surpreendido. Então quem é que vai ganhar os Oscars? Quem vai ganhar os Oscars? Vai ser o Oppenheimer, quase certeza. Porque, por exemplo, é um grande filme. Quem é que viu o Oppenheimer? É um grande filme. Lá está, é uma história como aquela do Munique, que uma história aparentemente que sem chama acesa e que ele faz daquilo um tcharam. Aliás, o Christopher Nolan, de todos os filmes que adapta, faz sempre um tcharam. O Dunkirk, ele fez de um desembarque uma coisa que nós ficamos amarrados ali, isto é incrível. Há quem teste o Nolan, eu confesso que gosto. Eu gosto muito. Eu também gosto. Qual é o teu filme favorito? Do Nolan. Eu gosto muito de Memento e gosto do Inception. Acho aquele Inception assim uma... Mas quem é que já viu aqui o Inception? Ou o Memento? 2 pessoas. Olha, o Nolan aqui não é famoso. Não, o Memento é um filme que anda ao contrário. Começa de trás para a frente. Lá está. Quebrou... Já havia há tantos anos que eu já nem me lembro do argumento do Memento, mas lembro-me de ter adorado. A personagem tem uma patologia neurológica que não memoriza as coisas, não sei se são as passadas ou se são as recentes, mas depois arquiva as outras todas. Mas, por exemplo, o Inception, quando se vê o Inception, e tem que se ver várias vezes, nós ficamos assim, este gajo não é normal. Ele de certeza que anda a tomar umas coisas para escrever isto. Porque, na verdade, o filme é tão intrincado e tem tanta... Por exemplo, ele no último, o Tenet, já está para lá do Equador, já se baralha todo, já não tem a mesma chama. Mas no mesmo género de densidade narrativa, o Shutter Island do Scorsese, que também é um filme verdadeiramente incrível, mas eu confesso que o que mais me seduz atualmente como cinéfilo são clássicos. Eu vejo muitos clássicos, até filmes de mudos e do tempo de preto e branco, porque há ali um lado genuíno misturado com uma certa inocência criativa que nos... Um a preto e branco que tu tenhas o cartaz no teu escritório. E o Vertigo, não? Não, olha, eu por acaso tenho um cartaz a preto e branco no meu escritório que é do Padrinho, que é uma frase do Corleone, que é aquela frase em que ele diz: aceito isto como não aceito isto como favor, mas um dia se eu precisar de alguma coisa vou ter consigo.
Porque, olha, lá está, é um dos filmes que eu vejo várias vezes, Os Padrinhos. Um amigo meu, nas suas aulas, muitas vezes dá exemplos de filmes para explicar a liderança. E muitas vezes recorre ao Padrinho para... É o Miguel. É o Miguel Pérez Maduro, exatamente, é verdade. Nós temos aí um projeto em conjunto, aliás, para fazer. Estamos a falar de um professor, que também já foi político, que é o Miguel Pérez Maduro, é comentador de resto, e ele muitas vezes fala de liderança e recorre a exemplos de filmes para mostrar... Aliás, nós já estivemos juntos, os três, numa coisa em que falávamos de cinema e a liderança. Ensaia. Não é Sertã. Na Sertã. Estão aqui pessoas da Sertã. Bem, nós estamos quase a acabar, mas agora quero-vos fazer aquela pergunta no final, que é... Querem fazer aqui alguma pergunta ao Mário Augusto? Alguma curiosidade que tenham sobre... Que tenham, não, que queiram saber sobre cinema? Se não tiverem, não há problema nenhum. Não. Mas se tiverem, digo, podem pôr assim a mão no ar. Com a mão no ar. Alguém tem? Ninguém tem. Então, mas espera aí, vamos aqui aos últimos... os últimos cartuchos. Não queres... Portanto, aquela história de filme é aquela... É mesmo a história de filme. A história é aquela. Agora tenho ali umas nuances que... Um dia desde, quando eu me reformar, eu tenho 61 anos, vou fazer agora em breve. 61. Achas que nunca vais fazer um filme? Não, quando me reformar, Vais fazer esse? vou fazer. Também é uma curta-metragem, também, olha lá. Não, agora já não é... Vai uma semana Não, mas o problema não é esse. O problema é esse, é que hoje já não é uma curta-metragem. Já é uma longa com 4 histórias que se intercruzam. Portanto, a coisa está-se a complicar. Espera aí. Se tu tivesses que meter uma... Imagina que ias a uma escola com muitos miúdos, adolescentes, quase a chegar ali E vou com frequência. Ok, então tu queres dar assim um exemplo de um filme que sabes que os vai conquistar, não é? Que até, para não ligarmos muito a cinema e tal, então esperem lá. Então eu vou-vos colocar aqui um filme para ver se vocês gostam. E tu sabes que o filme, à partida, é para ti uma obra-prima e que os vai conquistar. Qual é que seria... 2 filmes, tinha que pôr 2 filmes porque uma das coisas que me apaixona muito é a história do cinema. Eu punha um filme do Chaplin, ou do Buster Keaton, tanto faz, que aqui em Portugal era o Pampelinas, e punha-lhes o ET. Daqueles que... Até porque assim, hoje ninguém vê, porque assim, há um filme que a nossa geração, toda a gente diz, qual é o filme que... vi, não, é mentira. O Casablanca, muita gente viu na televisão, lembra-se de uma cena ou de outras, mas ver o filme com olhos de ver, já quase ninguém vê. Ver o Casablanca era muito miúdo, agora já nem... Estás a ver? Tu sabes que é Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Do cartaz. Pronto, lembras-te do cartaz e lembras-te do Play It Again Sam, que na verdade nunca é dito no filme. Não? Não. Veio do título do filme do Woody Allen, que se chama Play It Again Sam. Como é que as pessoas fizeram isso? Porque a música é a mesma. Isso é genial. Sabes que às vezes os filmes também têm muito a ver com a época em si, com a cultura das pessoas, e às vezes eu gostava de fazer esta experiência, que é, quando se fala de cinema português, acho que a época dourada terá sido ali os anos 30, 40, não é? Do Pátio das Cantigas, do Leão da Estrela. Sabes que é muito engraçada esta história do cinema português. Não tiveram grande sucesso, não é? Não, e há aqui uma coisa, é assim, na verdade, quando nós olhamos para essa época dourada do cinema português, nós estamos a falar de uma época de produção riquíssima do ponto de vista de atores, de comediantes. O António Silva, o Ribeirinho, a Beatriz Costa, o Vasco Santana, que eram geniais na interação. Eram muito bons a fazer humor e eram... Porque os filmes, do ponto de vista cinematográfico, são pobres. São filmes de cenário, são filmes que obedecem a uma narrativa que até o próprio regime impunha até para criar... muito linear. E porquê é que eles eram muito bons? Porque eles tinham uma tarimba incrível de interação em palco, no teatro de revista, e que aquilo saía-lhes, eles reagiam e faziam. E muitos os grandes filmes, por exemplo, o nosso filme português aqui do Porto, mais brilhante, do Oliveira, o Aniqui Bobó, quando estreou foi um fracasso descomunal. Porque na altura que o filme estreou, as pessoas tinham 2 formas de avaliar o filme. Ou aplaudiam ou pateavam.
que era começar a bater com os pés na sala de cinema. Patear? E ele foi um dos mais pateados, tiveram 10 minutos a patear o filme. E o Oliveira ficou muito desgostoso porque aquilo não... Também são muito cruéis. Quem é que vai patear um realizador, não é? Não, mas isso era a forma... também, em Roma também atiravam pessoas aos leões e faziam assim... Exato. A experiência que eu estava a pensar era pegar num desses filmes, O Pátio das Cantigas ou O Leão da Estrela, e meter miúdos, imagina, de 8, 9 anos, a ver o filme. Será que eles iam rir? Possivelmente. Não, riam, mas assim, do ponto de vista do espectador, eles hoje estão muito mais bem informados, têm muito mais coisas para ver. Eles viam, por exemplo, eles veem o Anica Bobó com um certo encantamento. Epá, que engraçado, olha a preto e branco, olha os miúdos, que cena. Era mais pela curiosidade. Isso durante quanto tempo? 3 minutos até desligarem ou não? Não, eu acho que tem a ver com o contexto. Se tu deres o contexto para as coisas, até porque, repara, só para terminar uma história ainda do Casablanca. Aquela tua história? Há uma malandrice que fizeram nos anos 80 em Los Angeles. Todos os estúdios têm departamentos de guionistas e que aceitam propostas, desde que sejam devidamente representadas por agentes e essas coisas. Ou seja, o Alvin disse, vou mandar um filme para o Hollywood. Aliás, já aconteceu várias vezes, pessoas que vêm ter comigo, olha, precisava de um contacto em Los Angeles, eu quero ser ator e vou para lá. Isto não é assim. O Alvin agora de repente... Mandei para um filme e vou mandar para lá. Eu vou escrever um filme e vou mandar para lá. Eles nem aceitam. Não aceitam, claro, porque aquilo tem que ser um processo, tem que estar sindicalizado, tem que estar... Eu não sei se é mito, se tu envias para uma produtora tipo a DreamWorks, não é? Que é uma das mais conhecidas, envias o argumento, eles enviam-te o envelope fechado. Devolve, assim, com medo, por medo de uma coisa. Eles têm medo que depois o gajo manda, ele registou aquilo antes de mandar e, passado uns tempos, aparece um filme que tem 3 ou 4 situações iguais. Processo em cima e está bem. E então, o que acontece? Nos anos 80, há um editor de uma revista famosa de cinema na época, que era a Premiere na América, que depois deixou de existir. Na América, sim, também deixou de existir em Portugal. E então ele pegou no guião do Casablanca, que toda a gente diz que é um dos 10 filmes mais importantes, é o romance mais incrível da história do cinema. Ele agarrou no guião, tirou aquilo de Casablanca, mudou o nome às personagens, construiu a história toda outra vez e mandou para o departamento de guiões de 3 estúdios. Todos recusaram com coisas do género. Falta-lhe sexo, tem pouca ação, não desenvolve, sem perceberem que estavam a avaliar o filme que todos dizem que é o maior filme de sempre. E isso faz com que as coisas, com o tempo, mudam, alteram-se e são repensadas de outra maneira. Olhem, quero acabar assim. Não quero falar mais com o Mário Augusto. Quero agradecer o facto de ter vindo aqui este episódio do Corte e Cultura. Pontualidade britânica, 1 hora. E quero agradecer a todos vocês por terem vindo. Nós vamos regressar mais vezes agora ao vivo. E pronto, uma salva de palmas aqui para o Mário Augusto. Para ti também. Obrigado. É isto. E agora podem ir embora, não roubem coisas, por favor, vão ser revistados à saída. Deixa a cadeira. Obrigado.